Esse vídeo vai parecer um pouco diferente dos 2 outros vídeos que eu postei. Esse vai parecer um pouco mais polido, mais editado, porque senti que eu devia, pelo menos aos poucos, editar o vídeo. Mas hoje eu vou falar sobre a carência das pessoas. Eu vou usar o termo homem, mas eu não tô falando do gênero masculino, tô falando de todos os indivíduos em geral. E é isso, eu falo principalmente sobre a carência do homem, onde ele se encontra, o homem moderno. O homem moderno, ele se encontra em uma espécie de lacuna. Ele é hiperconsciente, mas não tem razões suficientes para tornar externo esse excesso de consciência. Também se encontra em uma lacuna de sentido, onde o transcendental ainda está, mas perdeu toda a sua força na vida do indivíduo. Há um motor que o impele a desejar, mas não há força suficiente para que o desejo torne-se ação. Deseja tudo, mas pouco faz em relação a isso. A carência, acredito eu, lembrando que o que eu falo é só minha opinião e não deve ser levado como se fosse uma verdade absoluta. Mas a carência, acredito eu, é a falta sentida de um objeto desejado. Normalmente o desejo não é sanado repentinamente. Há uma série de etapas que devem para se obter o que se quer, mas dependendo do quanto se demora, quanto tempo leva até sanar certos desejos, principalmente os desejos humanos mais básicos, o desejo fica distante, insolúvel e insanável. O desejo, sob esse ponto de vista, pode parecer um tirano, mas ele é o principal motor das ações humanas. Essa falta que sentimos, se não for propriamente sanada, volta de formas mais e mais grotescas. E essa parte que eu tô falando aqui, tô falando principalmente do aspecto da sombra da psicanálise de Carl Jung. Então, você não é necessariamente exatamente o que ele realmente diz, mas eu usei como base. Provavelmente vai ter uma relação, mas né, letra por letra o que ele diz. Acredito que o processo de obtenção do objeto de um desejo, dependendo da dificuldade de sua obtenção, eventualmente leva o indivíduo a sofrer. Mas se o indivíduo não sanar, ele também sofrerá. Eu acredito que é preferível o indivíduo sofrer, entendendo do que sofrer na sua própria cabeça. É melhor você pelo menos tentar do que ficar pensando sobre isso e sofrer da mesma maneira. Sofrer por um ideal, não sofrer por uma realidade. O distanciamento do objeto de desejo para com aquele que o deseja, mesmo depois da obtenção, para mim pode ser resultado de algumas coisas. 3 fatores, na verdade. Desejos naturais recorrentes, o desejo suprido ou satisfeito indicava outra coisa, o tempo que levou até a obtenção do desejo foi excessivo. Os desejos naturais recorrentes, eles nunca são satisfeitos de forma definitiva. Eles são água, comida, segurança, brio, contato com os outros e sexo. Eh, Esses desejos são os desejos mais básicos e eles nunca são supridos porque eles são necessários para o funcionamento adequado do organismo. Às vezes as pessoas, elas pensam desejar uma coisa, mas na verdade elas querem outra. Isso faz com que, quando elas obtêm o desejo que elas pensavam querer, ainda tem essa falta, porque na verdade não era o que elas realmente queriam. E dependendo do tempo que se leva até você satisfazer um desejo, essa falta, ela fica permanente no indivíduo. Ela quase como se infunde com o indivíduo. Mesmo tendo satisfeito o desejo, a falta continuará lá. E o objeto do desejo continuará distante. Isso pode ser aplicado a inúmeros outros desejos. Desde os desejos básicos, os desejos mais elevados, mas dependendo disso, pode ser que a falta se torne permanente. Mesmo quando o indivíduo sana, a falta permanece. Eu agradeço por terem ouvido a minha voz e a gameplay no fundo por 5 minutos e 37 segundos. É, os vídeos podem parecer um pouco estranhos, um pouco surrado, mas eu, eu insisto nesse formato porque eu quero que os vídeos sejam mais compatíveis com a realidade, que a realidade não é editada. Mas é isso. Eu desejo que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E obrigado por me ouvir.